A paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do 3 até o 5, que diz assim: E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma passagem, que muitos conhecem, o Vale de Ossos Secos, aonde Deus leva Ezequiel por modo de visão para um vale de ossos secos. E diz a palavra que ali haviam vários ossos espalhados nesse vale. E diz também que os ossos estavam sequíssimos, sinal de que ali estava há muito, muito tempo. Após a morte de Salomão, o reino ele foi dividido, Reino Sul e Reino Norte. O Reino Sul ele era chamado como Judá, Reino de Judá. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em Reino Sul e Reino Norte. O Reino Sul era chamado Judá, que era reinado por Roboão, que era filho de Salomão. E o Reino Norte era chamado Israel, que era reinado por Jeroboão, que era um servo de Salomão. A nação representada pelos dois reinos foram entregues ao inimigo, porque tanto os seus reis quanto o povo se desviaram do caminho do Senhor, quebraram a aliança com Deus, se entregando à idolatria e outras práticas que Deus condenava. O Reino Norte, chamado de Israel, foi conquistado pelos assírios, através do rei Sargão II. E o Reino Sul, Judá, foi conquistado pelos babilônios, que era reinado por Nabucodonosor II. Israel foi totalmente destruída pelos babilônios e foram levados para várias nações, como escravos para o cativeiro. Com isso, gerou no povo um sentimento de desesperança. Eles se sentiam destruídos, sem vida, assim como aqueles ossos no vale. O Vale de Ossos Secos, ele simboliza a situação espiritual daquele povo. Eles estavam mortos espiritualmente. Então, Deus leva em visão o profeta Ezequiel para que profetizasse naquele vale de ossos secos. Um cenário totalmente impossível aos olhos humanos. O Senhor quis dizer que restauraria novamente aquele povo e levariam eles de volta à sua terra e que novamente seriam uma nação. Após 70 anos, a promessa de Deus se cumpriu. O povo foi levado de volta à sua terra e reconstruíram os muros e reconstruíram o seu templo. O vale é um ambiente de impossibilidade, um ambiente de dificuldades, mas é nesses lugares que Deus quer manifestar a sua glória. É nesse vale, nesse processo, nessa dificuldade que Deus vai trabalhar. A presença do Senhor vai chegar e vai te revigorar. No versículo 3, Deus manda o profeta Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. E ele, mesmo sem entender, ele confiou no Senhor. Ele se submeteu às vontades do Senhor, mesmo sem entender o final daquele processo. Porque o profeta Ezequiel entendeu que somente Deus tinha capacidade e poder para mudar aquela situação. Então confie, tenha fé,
que esse cenário, essa situação, para Deus é nada. Quando Ezequiel obedeceu e profetizou naquele vale, segundo a palavra que Deus lhe havia ordenado, ele foi obediente a Deus. É através da sua obediência, do seu caráter, da sua postura, que o seu milagre vai chegar. As suas bênçãos vão ser geradas, as portas vão se abrir e as promessas de Deus vão se cumprir. Deus, ele restaurou tanto a parte física como a parte espiritual. Aqueles ossos ficaram de pé, carcaça, depois pele, depois nervo e depois o espírito, o sopro de vida. Meus irmãos, não adianta tentar viver uma vida de aparência. Precisamos buscar o avivamento do nosso espírito. Precisamos buscar uma transformação no nosso interior. Não adianta estarmos de pé diante dos homens e morto diante de Deus. Peça a real presença do Espírito Santo. Peça a graça de Deus sobre a sua vida. Tenha uma vida íntegra diante de Deus, porque somente Deus, somente por intermédio do Espírito Santo, que a sua vida vai permanecer de pé, porque longe de Deus não temos vida. Fica com essa palavra, em nome de Jesus.